A Polícia Federal voltou a ameaçar Bolsonaro por causa dos reajustes salariais. E por mais que essa situação seja culpa da incompetência e também da burrice do próprio Bolsonaro, que é um incapaz, a Polícia Federal não pode ficar ameaçando o presidente da República. Porque começam a surgir questionamentos do tipo, olha, a Polícia Federal está cobertando alguma coisa a respeito do presidente? A Polícia Federal está protegendo o Bolsonaro? O que está acontecendo? Então isso não pode ser tolerado. E eu quero que você coloque nos comentários se você acha que a Polícia Federal está fazendo certo com as ameaças, se ela está fazendo errado e se a culpa dessa situação é do próprio Bolsonaro. Deixa também o seu like e envie um superchat clicando nesse botão de valeu aí embaixo. E mais uma vez, a Polícia Federal, com alguns delegados, mandaram uma carta pública para o Bolsonaro reclamando dos reajustes e também da reorganização, da reestruturação da carreira que não foi feita por Bolsonaro. Porque agora, pessoal, faltando menos de 6 meses para o pleito, Bolsonaro não pode dar nenhum tipo de aumento para nenhum servidor federal, porque isso pode ferir, pode não, isso fere a nossa lei eleitoral. Então nós temos dispositivos legais que acabam barrando algumas ações do governo para não serem vistas como compra de votos ou utilização da máquina pública para beneficiar um determinado candidato. Tudo bem que no caso da PEC Kamikaze, essa lei foi burlada, como você já viu, e o link está aqui no card. Mas agora Bolsonaro perdeu o tempo, não reestruturou as carreiras, não deu o aumento que já estavam prometido no orçamento. E aí os policiais federais, toda a corporação, se revoltou com Bolsonaro. E esse assunto já está sendo arrastado desde o final do ano passado. Os servidores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal pressionavam Bolsonaro e falavam, você tem que cumprir aquilo que você prometeu. Nós demos apoio a você. Isso é muito estranho, essa história de polícia dando apoio a Bolsonaro. Mas falaremos disso daqui a pouco. E mandaram ontem uma carta pública a Bolsonaro reclamando que o Bolsonaro perdeu tempo, descumpriu aquilo que ele havia prometido e prejudicou toda a carreira. Porque o aumento aos policiais federais já está previsto no orçamento. Porque o Bolsonaro, ele peitou, ele brigou, ele fez toda uma manobra para que os policiais recebessem esse aumento. E nós falamos, isso obviamente vai dar errado. Ele não escutou o Paulo Guedes. Mas também Bolsonaro vai escutar o Paulo Guedes e falar, o Paulo Guedes é um Zé Mané, eu vou ter que escutar esse cara. Mas o Guedes estava certo, ele falou, Bolsonaro, você não pode dar aumento só para uma categoria dos servidores públicos. Se você der só para essa categoria, você tem que dar para todo mundo. E se você, já que não tem dinheiro, você não pode dar para ninguém. E aí o que aconteceu? Bolsonaro prometeu um aumento, voltou atrás, não deu aumento para ninguém. E aí a Polícia Federal começou a falar de romper com o Bolsonaro. Isso ficou muito estranho. Mas o que você acha dessa fala sobre romper com o presidente da República? Coloque nos comentários e se inscrevam no canal. Quando a Polícia Federal começou a falar dessa história de rompimento, isso deve ter aí uns 3 meses. Na época eu até fiz vídeo, se você quiser ver meu comentário daquela época, o link tá aqui no card. Eu falei, não, peraí, isso é muito estranho, mas muito estranho. A Polícia Federal não pode falar que ela vai romper com o Bolsonaro. Então a Polícia Federal ela é aliada do Bolsonaro? O que isso significa? Significa que existe algum tipo de proteção ao Bolsonaro? Significa que antes eles estavam protegendo, agora não vão mais? Antes eles não estavam investigando e agora vão começar a investigar? Uma fala muito mal colocada que levanta suspeitas em cima da corporação, porque isso não pode existir. O compromisso da Polícia Federal não tem que ser um compromisso com a persona do presidente da República, mas sim com a instituição Presidência da República e com o país. Quando falam nós vamos romper com Bolsonaro, olha, aquilo ficou muito esquisito. E ficou ainda mais estranho com os vazamentos dos áudios do Milton Ribeiro. Porque vocês viram que aquela conversa que começou a surgir de interferência de Bolsonaro, no caso do Milton Ribeiro, surgiu por um áudio vazado de dentro da Polícia Federal. A Polícia Federal estava grampeando as chamadas telefônicas do Milton Ribeiro. E aí teve aquela conversa do Milton Ribeiro com a filha dele, possivelmente, e ele falou assim, olha, o Bolsonaro me ligou falando que ele tinha um pressentimento. Peraí, como que pressentimento foi esse do Bolsonaro? Mas essa era uma conversa que era uma conversa sigilosa, porque a Polícia Federal fez os grampos legais, gravou a conversa, só que a conversa vazou. Vazou de dentro da Polícia Federal. E aí começou um Deus nos acuda dentro do governo do seguinte, o que mais a Polícia Federal tem a respeito do Milton Ribeiro que pode incriminar o Bolsonaro? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que o Milton Ribeiro falou. E aí começou a surgir um burburinho e o pessoal do jornal O Globo trouxe a informação desse medo por parte da campanha do Bolsonaro, porque você não pode desagradar ou descumprir promessas para algumas entidades, para algumas classes de trabalhadores do nosso país. Dentre elas, servidores da Receita Federal, o pessoal da Polícia Federal. Bolsonaro fez isso.
E só foram vazados um áudio, só foi vazado um áudio. Será que a polícia tem outras coisas que podem incriminar Bolsonaro? A gente não sabe. Então fica esse clima muito esquisito de desconfiança em cima de uma organização que já sofreu interferências por parte do Bolsonaro. E você tem que intervir se inscrevendo no canal. Porque toda a discussão que resultou com a saída do Sérgio Moro foi por conta de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, trocando o comando das polícias. Trocando o comando das organizações estaduais. O Moro saiu. Aquela época houve todo um burburinho. Bolsonaro tá intervindo? Bolsonaro tá intervindo? Não tá, não sei. A gente não sabe. Ah, fala que não, porque ele nunca dá uma interferência direta. Ele sempre muda, ele sempre vai pra cá, ele troca delegados. Então lá paira essa dúvida. E fala, nós vamos romper com o Bolsonaro. Muito estranha essa história. E para piorar, nós já temos várias e várias relações do Bolsonaro com interferências da polícia. O próprio caso das rachadinhas, nós temos que lembrar que foi algo que supostamente foi vazado de dentro da Polícia Federal. Porque o Paulo Marinho, que é suplente do Flávio Bolsonaro, que era braço direito do Bolsonaro durante a campanha de 2018, falou, olha, o Flávio Bolsonaro recebeu uma informação de dentro da Polícia Federal. Só que esse caso não foi pra frente porque não tinha como avaliar ou não tinha como saber se a informação da Operação Furna da Onça, que resultou no caso das rachadinhas, e o Flávio demitiu o Fabrício Queiroz e os familiares antes do caso explodir, veio da Polícia Federal ou veio do Ministério Público ou de outra entidade. Então não tem como saber de onde veio, mas alguma coisa saiu de dentro que era sigiloso e não podia sair. Então perceba que paira essa dúvida em cima da investigação, em cima do Bolsonaro e da Polícia Federal. Então isso tem que parar, não tem que ter mais essas dúvidas em cima da relação de Bolsonaro com a Polícia Federal. E eu não posso mais ter dúvidas se você não está inscrito, então se inscreva. E por que a gente, pra encerrar, por que a gente fala isso? Porque o Bolsonaro, ele tá desesperado. Ele já pediu hoje ao STF para que encerre a investigação da interferência dele da Polícia Federal no caso do Milton Ribeiro. Porque caso seja confirmado de fato essa interferência, o Bolsonaro ele pode ser enquadrado em 3 crimes. Interrupção de investigação, quebra de sigilo funcional, e aí tem uma outra lá de privilegiar, enfim. Ele pode ser enquadrado em 3 crimes. E tá muito claro. Basta o Milton Ribeiro falar, não, o presidente me ligou. Basta ter... Quem que trouxe essa informação para o Bolsonaro? E ele é preso. Ele vai ser preso. Como você bem sabe que o grande medo do Bolsonaro é ser preso. Isso que nós estamos falando já faz praticamente uns 2 anos para mais, desde 2020, 2019 quem tem falado isso. E a revista Veja trouxe a informação, como eu já fiz vídeo, o link tá aqui no card. Então assim, o que tá acontecendo com a Polícia Federal? Essas ameaças têm que parar. Se eles querem fazer greve, eles que façam greve. Mas não deveriam ter falado lá atrás que eles iriam romper com o Bolsonaro. Porque aí... Rompeu agora? O áudio do Milton Ribeiro foi esse rompimento? Ou vai ter mais coisa? O que a Polícia Federal esconde? Olhem só as dúvidas, o que o Bolsonaro fez com as nossas instituições. Colocou uma desconfiança em todas elas. Bolsonaro arrebentou mesmo. E era isso que nós falávamos lá em 2019. Bolsonaro está destruindo as instituições republicanas. E ele fez isso. Ele destruiu todas. E agora destruiu também a Polícia Federal.